Eu sou Guilherme Ottani e esse é o GeoCast, conversas que inspiram movimento. Hoje a gente está aqui na sede do Jornal A Semana, Fabiola Pupo abriu a casa pra gente. Acabamos de conversar antes de começar a gravar e chegamos à conclusão que temos décadas de amizade, né, Fabiola? 3 Três décadas. décadas. Eu te conheci profissionalmente há 30 anos, 30 quando eu anos, ainda no Mogi trabalhava, News. quando nós trabalhávamos no Jornal Mogi News, lá na Major Pinheiro Franco. Eu acho que é 31 anos, porque acontece na Major Pinheiro Franco, o Mogi News ficou um ano, eu acho que deve ter uns 33 ou 34 anos, deve ser mais ou O menos tempo isso. passa rápido, né? Eu vim para Mogi em 93, né? Tá. Não, Você é de onde mesmo? eu sou de São Paulo, eu São morava Paulo. na Brigadeiros Antônio. Nossa. Você morava no meio do fervo, no burburinho ali. Mas seria ótimo se não tivesse duas crianças, uma de 4 anos e outra de 7, né? Aí seria, daria para aproveitar bastante. Mas eu sempre quis morar no interior, assim, depois que as crianças nasceram, né? E Mogi, assim, quando eu conheci, eu não dava a mínima ideia para Mogi das Cruzes. Eu Tá. achava que Mogi das Cruzes era uma extensão de São Miguel Paulista. Tá. Era a ideia que a gente tinha, né? Eu Aham. morei na Penha, então eu via só o ônibus do Mogi passar, né? Sim. E aí, nossa, eu fiquei impressionada. Quando você veio pra cá. Muito, muito. Mogi, eu acho que Mogi tem uma qualidade de vida muito boa, né? Eu sou suspeito em falar porque eu nasci aqui. Mas de parar Mas e pensar. olha, eu fui adotada. Esse é Você é meu cidadã título. Eu sou mogiana. cidadã mogiana. Sou filha adotiva, então eu Então fui é recebida filha. com carinho. É isso aí, foi. Mas não é verdade, porque se a gente for comparar, por exemplo, São Paulo, você morou na Brigadeira e tal, a qualidade de vida que a gente tem aqui, porque não é aquela correria que é em São Paulo, embora hoje em dia esteja muito mais corrida do que há 30 anos quando a gente se Sim, com conheceu. certeza, com certeza. E também a Mas violência cresceu a também. poluição, né, as Tudo, coisas. tudo. Aham. É uma cidade, é uma mega Sim. cidade, né? Uma mega metrópole, né? Uhum. Então, é uma das maiores metrópoles do mundo. Uhum. Então, isso quer dizer que, de repente, os problemas também são mega, né? É. Não, então, É tudo não tem proporcional, né? tudo proporcional. Mas você sabe o que me deu, assim, aquela vontade de sair de São Paulo? O Marcel, meu filho, tinha 2 anos e eu morava na Brigadeiro Luiz Antônio, no Aham. condomínio Adélis Arzur, e a minha filha estudava no Morro dos Ingleses, a Muriel. Tá. E todo dia, todo final da tarde, eu pegava o Marcel na mãozinha, e a gente descia assim, né? Era alguns metros, Aham. sei lá, uns 500 metros, que seja, da minha casa. E tinha um ponto de ônibus em frente à Casa Centro, que era uma casa de departamento bastante famosa na época. E veio um cara meio assim, eu não sei se ele estava bêbado, ou se ele estava meio surtado, sei lá o que foi. E o Marcelo usava óculos, Sim. ele pegou o Marcelo no colo de mim. É. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, se ele Nossa, que entrar, susto. e se ele entrasse no ônibus, eu nunca Uhum. mais ia ver meu Uhum. filho. Aí eu já comecei a falar assim, caramba, não quero ficar aqui, né? E aí surgiu a oportunidade, Daí veio pra cá. vim para cá. Você veio pra cá e você veio pra cá já no Mogi News, já pro Mogi News. Sim, por conta do Mogi News. A gente veio por conta do Mogi News também. a gente veio para Tá. fundar o Mogi News. Tá. Na época eu era professora de propaganda e marketing na Álvares Penteado. Tá. E o João, meu ex-marido, ele era assessor de imprensa da presidência da CMTC, que hoje é SPTrans, né? Sim. Uma empresa, uma autarquia mista de transporte coletivo, né? De ônibus. E ele estava bem posicionado, eu também estava. Só que aí aconteceram assim alguns problemas e etc e tal. Ele saiu e o Sidney entrou em contato com ele, que como a gente já se conhecia de antemão. O Tá. Sidney e o João trabalharam juntos. Eu não sabia disso. O Sidney foi cliente do João na Gazeta Penhense. E Tá. aí ele fez alguns anúncios e tal, isso, aquilo, e daí, de repente, o João convidou ele para ser contato dele. Uhum. Aí ele trabalhou como contato e ele Sim. era muito bom. Sim. Aí ele pegou e quis sair de São Paulo, ele morava em Guarulhos, aliás. Ele quis sair da metrópole e veio para Mogi das Cruzes. Uhum. Ele veio antes, aí ele trabalhou como contato em Uhum. vários jornais, chegou a ser diretor comercial e tal. Uhum. Aí ele entrou em contato, ligou para a gente. Ele foi no meu casamento, né? Tá. Ele e a Sônia, né? E casei em Serra Negra, ele foi até lá, tal. Isso antes da gente vir para cá.
E aí ele convidou o João, eu falei assim: "João, não perca a oportunidade". Eu falei assim: "Não posso sair", foi em outubro. Eu falei: "Não posso sair agora porque eu tenho ainda que terminar meu ano letivo, mas vai, você vem para cá de final de semana, eu Aham. dou um jeito, mesmo com as crianças, a gente dá um jeito, mas vai para lá, Uhum. porque eu quero sair daqui". Aí quando a Sônia pegou, eu fui até lá, vim até aqui conhecer Mogi, a Sônia me levou para conhecer a cidade, eu estava um pouquinho meio receosa, né. Aham. Aí, aonde que ela me levou o que que ela me levou para conhecer? Vila Oliveira. Eu falei assim: "Nossa!" Imagina que eu Aham. vim fazer o vestibular aqui Tá. e estava construindo a UMC, acho que estava em construção alguma coisa, foi em 78 ou 79 por aí. Então tinha uns montes de terra assim, tal, Aham. então eu vim com meu pai pela SP 66, então só vi coisa feia, né. Só vi, só aí era essa a ideia que eu tinha de Mogi. Quando ela veio, eu falei assim: "Nossa, E a Sônia adorei". te levou para Ah, me levou o bairro arborizado, o bairro bonito e nobre, né, tal. era o bairro mais Sim, nobre de Mogi, né. era. Então, o shopping tinha 1 ano, Nossa. Eu lembro da barato, né. inauguração do shopping. Eu lembro É, de quando eu entrei eu no não estava shopping, aqui, primeira vez, não no dia estava que aqui. abriu. Ah, mas deve ter sido, assim, uma surpresa muito bacana, Foi, porque foi, não. Não tinha nada não tinha aqui, nada, né? né. Mesmo quando eu vim, não tinha muita coisa. Não. O shopping era, eu achava engraçado, porque da minha formação, né, eu, na área de comunicação, aí eu vi, assim, sabe, o shopping, assim, muito, e eu trabalhei com marketing de varejo, eu trabalhei com várias coisas, dava aula, tudo, Uhum. e eu vi, assim, um shopping muito, como é que eu posso dizer, um centro comercial, né, que era muito, assim, amador. Tá. E era mesmo, É, né, e começo, né? hoje começo assim mesmo, né. Aham. E você vai vender para quem? Você vai vender para os empresários da cidade. Sim. O empresário vai largar a empresa dele? Não, bota a Não. mulher para olhar. A mulher que não está acostumada a ficar numa loja vai ficar, não, ela vai contratar alguém, né, Não é? É, aí. então é assim. Mas eu encantada com a cidade. Que delícia. Aí você veio, foi Mogi News, você, tava o João na época. Você ficou durante 5 cinco anos. anos lá. Tá, 5 anos no Mogi News. E nesse meio tempo, a ideia da semana já estava brotando? Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando a nossa especialidade, minha e do João, era jornal semanal Uhum. de tiragem alta Uhum. e de distribuição gratuita. Sim. Gazeta Penhense, onde nós trabalhamos, nós nos conhecemos e trabalhamos juntos. Shampoo Jornal, que era um jornal nosso, era dele, né, inicialmente, porque naquela época a gente ainda não estava casado. Aí eu fui modelo e tinha uma confecção de roupa infantil na José Paulino, e eu conhecia toda a comunidade judaica, eu conhecia Uhum. todo mundo, sabia tudo sobre moda, etc e tal. E aí eu abri um jornal chamado Atacado Moda. Ele era distribuído em toda a América Latina, Nossa. com tiragem alta também, só que ele era mensal, Tá. porque não dá conta de fazer um jornal, era muito, Aham. sempre é muito caro um jornal impresso, né? E aí essa era a nossa expertise. Certo. Viemos para cá, Mogi News semanal, distribuição Mesmo altíssima. perfil. Aham. Era o perfil que a gente estava acostumado. Aí, mas o Sidney, ele sempre foi uma pessoa muito arrojada, ele sempre foi um homem muito dinâmico e Foi. sempre teve uma visão assim, para o futuro, e tipo assim, ele punha uma meta e ele corria atrás Aham. mesmo, né? E aí, nessa oportunidade, né, e aí ele decidiu que ele queria ter um parque gráfico, fazer um jornal diário. Uhum. Era essa a meta dele. Só que eu era publicitária, eu sou jornalista, mas pô, eu me formei em jornalismo com 45 anos, eu estava Sim. aqui já, né. Sim. E aí eu peguei e falei assim: "Olha, sinceramente eu não sou afim de trabalhar no jornal diário". Uhum. Lá eu era diretora de marketing, né. Falei assim: Não sei se eu quero trabalhar no jornal diário", né, eu tinha ainda criança, tal, eu queria fazer uma vida, assim, que de repente as coisas se encaixassem, Sim. né. E daí de semanal passou a ser bissemanal, Aham. trissemanal, e aí passou a ser diário. A gente Diário. ainda trabalhou um pouco no jornal diário, só que é o seguinte, no mercado existia um jornal semanal que concorria com o Mogi News. Se você me perguntar agora, eu não vou me lembrar.
Não sei se era acho que era Jornal de Mogi, se não me engano. Jornal de Mogi. Jornal de Mogi. Jornal de Mogi. Mesmo porque o classificado mogiano, ele não concorria diretamente. Apesar de ser um jornal gratuito, eu não sei se era gratuito ou se era pago, mas ele não concorria diretamente porque ele não tinha parte editorial, ele era só um classificado. Isso logo quando eu vim para cá. Tinha também o jornal de Brás Cubas, só que ele era muito dirigido para aquele segmento, Tá. aquele público Ele lá. era focado para aquela região. Para aquela região, né? E aí depois o Jornal de Mogi fechou. Ficou essa lacuna. Aí quando nós saímos, a gente teve assim digamos assim, o respeito de fazer uma quarentena de 6 meses. Então nós saímos em dezembro e o jornal de 5 meses. E o jornal A Semana ele foi lançado dia 8 de janeiro, perdão, 8 de maio de 98, né? Uhum. Então a gente saiu em dezembro de 97 e 5 meses depois. 5 meses, nesses 5 meses a gente trabalhou em termos de ver o planejamento gráfico, fazer medição de mercado, fazer parcerias, contratamos um consultor, aí fizemos uma parceria com o Diário de Suzano, Sim. que eles tinham um consultor do Rio Grande do Sul que ele só dava consultoria para jornais, e aí de repente veio dar consultoria para a gente, então a gente já começou com uma estrutura boa. Sim. E preenchendo essa lacuna de mercado. Então, nunca fomos concorrentes diretos, né, de outros. Lógico, claro que, de repente, no mundo publicitário, tudo é concorrência, mas eu sempre tive... Eu sou da escola SPM, né? Sim. Eu sou formada pela SPM, então eu sempre tive uma noção de concorrência, que a concorrência ela estimula o mercado. E ela faz crescer o mercado. Então, quando existe uma concorrência leal, honesta, justa, saudável, adubo, né? Exatamente, quem ganha é o segmento, é o mercado. Tá certo. E ganhou. Tanto que, olha, a semana celebrou 28 anos. 28 anos. Essa é a edição. Parabéns, especial. Parabéns por todo esse tempo. Muito obrigada. Eu acompanhei, hora de perto, hora de longe. E fico feliz por é isso. complicado uma empresa ter assim uma vida assim tão longa, né? É difícil, mas é com muito amor, né? No que eu faço. Amor, né? E aquela história, aquela frase que é uma frase feita e conhecida por todo mundo, mas é super real. Quando você faz o que você ama, vai, né? Então, até engraçado, se eu te contar um negócio, não sei, acho que até você sabe, porque você me conhece faz tempo, você sabe que eu comecei, a minha primeira faculdade que eu entrei foi Engenharia de Produção e Mecânica, né? E eu achava que, como eu era muito boa em matemática, física e química, eu achava que eu nasci para ser engenheira. Até que a realidade me mostrou. Sim. Aí eu passei em 6 faculdades de engenharia, em todas as faculdades de engenharia que tinha, passei na FEI, naquela época, na FEI não, no ITA, porque era proibido mulher concorrer. Você sabia? Tá. Naquela época não podia mulher concorrer, era só para homens, né? Hoje pode. E aí eu comecei a cursar, eu entrei pela FUVEST, segunda fase da FUVEST, no Instituto de Engenharia Paulista. Olha só. Eu sempre fui muito dedicada, né? E aí eu fiquei, acho que uns 5 meses. Aí eu vi que não era nada para mim. E eu tinha feito um curso um teste de vocacional que falou que eu era boa para comunicação e para ser professora também, né? E aí, tipo assim, eu não acreditei. Eu falei, mas, gente, eu quero ser engenheiro, não sei o quê. Quando, de repente, um dia, eu tinha uma amiga, Regina, e ela era publicitária, ela trabalhava numa agência grande, e ela me chamou para ir na casa. Eu estudava demais, eu estudava dia e noite, eu emagreci muito, fiquei com 45 quilos. Meu pai falou assim, ou você vai passear, vai se divertir, vai fazer alguma coisa, ou então eu não vou deixar você voltar para casa. Aí eu fui na casa da Regina, minha vizinha, e falei assim, deixa eu ficar aqui, porque meu pai quer que eu socialize mais, né? E aí ela era publicitária e na casa dela, o quarto dela, era um estúdio publicitário. E
E eu comecei a ler, a ver tal, Sim. isso, aquilo, mexer, tal, isso, aquilo. Eu Se fiquei encantou. apaixonada. Apaixonada. Daí eu falei pro meu pai, cheguei em casa e falei assim, pai, eu não vou ser feliz. Ele falou assim, eu sei. Aí eu falei assim, eu quero fazer propaganda. Aí ele pegou e falou assim, então segunda-feira a gente vai na faculdade, você vai cancelar Sua sua matrícula. matrícula, não vai trancar, você vai cancelar. E daí você volta por cima e vai fazer. Aí eu passei em quarto lugar na SPM. Na SPM. E aí, o engraçado, sabe o que foi? Que de repente a minha avó falava assim, você não vai ser engenheira, você vai ficar fazendo reclame? É reclame, né? E no fim, sei lá, dentro da comunicação, eu acho que eu sou realizada e feliz. Se encontrou. Se encontrou. Sim, A sim. prova maior, Sim, 28 sim. anos de jornal a semana. É. É porque você se encontrou, né? Sim, sim, eu amo o que eu faço. Eu adoro Que bom, comunicação. que bom. Nesses 28 anos, tem algum marco, alguma pauta inesquecível? Óbvio que deve ter tido várias, né? Mas alguma coisa que te marcou? Tem uma assim que eu já até comentei sobre isso também em uma outra entrevista. Essa pauta para mim ela mexeu muito com, foi uma coisa muito pessoal, porque foi em maio de 2007. A minha mãe faleceu. Em evidência. Você lembra? Aham. Eu saí do funeral, vim para cá e comecei a digitar e coloquei a cor que ela gostava, que era vermelho, coloquei a frase que ela falava pra gente, Sim. coloquei quem eram os pais dela, tal, isso, aquilo. Eu escrevi, eu entrevistei a minha mãe dentro de mim mesma. Aham. Lógico que chorando, né? Óbvio. E se bobear, eu choro de novo. Que lindo. E para mim foi assim e eu coloquei na capa, né, para ilustrar, eu tinha recebido um prêmio de melhor jornalista e ela estava linda. Minha mãe era muito bonita. E ela foi, então ela estava comigo recebendo esse prêmio e tinha sido assim, acho que um ano antes, só um ano, um pouquinho antes, né? E isso para mim foi marcante. Aham. Eu estava sozinha aqui, foi no domingo. Tá. Sozinha, voltei para cá e comecei a fazer. Legal. Marcou. Marcou, nossa. Que ótimo. Antes da gente passar para uma segunda parte, Fabíola, eu só queria te perguntar uma coisa. O jornal, hoje em dia, a gente sabe de mudanças que aconteceram ao Sim, longo eu passei dos por tudo. tempos e tal. Você passou por tudo, né? Começamos com o Standard, aquele que era desse tamanho. Sim. Aham. E com essas mudanças todas, com tudo que aconteceu, se através do jornal você pudesse dar uma mensagem, passar uma mensagem para os jovens, para as pessoas que estão ali no mercado agora começando, que gostam de comunicação, o que você falaria? O que a semana falaria? Você está falando em comunicação ou em jornalismo? Como você quiser. Bem, tanto em jornalismo, é que eu tenho 3 formações, né? Eu sou publicitária, eu fiz pós-graduação em marketing e sou jornalista. Os 3 são da área de comunicação. O marketing ele já engloba, eu até sempre falo, né? Se o marketing é uma mão, propaganda é um dedo, né? Porque ela faz parte do marketing mix. Mas comparar jornalismo e propaganda é diferente, por quê? Porque na propaganda você tem que chegar nas pessoas, você tem que vender uma ideia, você tem que deixar amainar as negatividades e fazer florescer aquilo que é positivo, para você poder atingir seu público-alvo. No jornalismo, eu acho que o que interessa é a verdade, é a imparcialidade. É você, de repente, deitar na cama e falar, poxa, eu entreguei algo que vou informar o meu público leitor. Só que, hoje em dia, o jornalismo acabou, de uma certa forma, se mesclando com a propaganda. Então, dá licença. O jornalismo ele acabou, de uma certa forma, claro, eu não estou falando isso em linhas, generalizando nada, mas a gente vê que, de repente, com a digitalização, que eu acho ótimo, eu até digo uma coisa, aqui em Mogi, o Jornal Semana sempre foi pioneiro em tudo. Quando o jornal era Standard,
Eu lembro que eu fiquei assim horrorizada, sabe? Mas a gente estudou e tal, isso, aquilo, para chegar no formato. Hoje é germânico, né? Mas a gente colocou o clássico europeu, que era o tabloide europeu, né? Buscamos a referência. Foi quando foi lançado o jornal Metro, e fiz estudo, etc e tal. Vi que de repente era tendência na Europa e tudo mais. Tudo que é na Europa vem para cá logo em seguida. Sim. Nós somos os primeiros a fazer. Aí, quando, com a internet, o site, o primeiro site que teve de jornal foi o nosso. Foi da semana. Foi a semana. Era ainda vermelho, que era nosso logo tinha assim vermelho, né? Então era. Eu lembro as letras maiúsculas todas, né? Era preto com uma linha assim vermelha, porque eu amo vermelho, a cor que eu gosto. Minha sala lá embaixo, quando a minha primeira sala era todinha vermelha, né? Eu botava até para trás para não ficar muito irritada, né? Porque o vermelho te faz vibrar demais, mas eu amo a cor vermelha. E talvez a referência seja por causa da minha mãe, né? Minha mãe me botava muito de vermelho. Ah, tá. E aí, o que eu acho é isso, né? A lição que eu daria, gente, não pense em clickbait, sabe? Porque acontece o seguinte, é importante, só que é o seguinte, às vezes você não consegue deitar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, eu entreguei a verdade. Deitar tranquilo, né? Eu acho que é o seguinte, porque a comunicação, ela é uma ferramenta muito poderosa. Sim. Muito poderosa. Então, quando você entrega a verdade, é claro que quando um jornalista vai escrever um texto, ele carrega com ele todo um arcabouço da experiência vivida. Né? Então, é o repertório que você tem. Se você nasceu no interior, você tem um repertório. Se nasceu na cidade, é outro. Se você, de repente, tem uma determinada religião, teu repertório é outro. Se você não tem religião nenhuma, é outro. Então, é lógico, o ser humano ele é composto das experiências e ensinamentos e culturas que ele recebeu ao longo da vida. Claro que isso vai estar, de uma certa forma, colocado no seu pensamento, dentro daquilo que você interpreta. Mas acontece o seguinte, mas a verdade tem que prevalecer sempre. Fabiola, uma pergunta direta, mas que tem a ver com essa sua última resposta. A gente vive um tempo onde as coisas, as pessoas, os negócios mudaram muito, de 28 anos para cá. Nossa, né? Muito. O que você acha? Muda sempre. Muda sempre. De quando a gente começou essa gravação para agora já mudou. Verdade. Né? E o que você acha indispensável hoje em dia, ainda comparando com o começo e tudo, para um veículo de comunicação se manter firme, se manter relevante? A verdade, lógico, né? Eu sou contra, eu não gosto. Você não vai ver no meu jornal fofoca, falar mal dos outros. Tudo aquilo que de repente eu não gostaria que fizesse contra mim, minha família, eu não faço com os outros. Mas o que eu acho, eu vou dar assim a minha visão, tá? O meu jeito de ser. Eu talvez pela formação em marketing, eu aprendi muito a dividir a vida em 5 anos. Então, todo começo de ano, eu projeto o que eu pretendo daqui a 5 anos. O que eu quero daqui a 5 anos? E isso na ordem pessoal, profissional e tudo mais. E aí, daí eu projeto. Aí, então, é um planejamento de vida, de carreira, de profissão, de negócios, né? E aí, é lógico, dentro de um planejamento, você tem um objetivo, você tem uma meta e você tem o caminho que você percorre com os, digamos assim, com as estratégias e as táticas que você vai conseguir para atingir esse objetivo em determinado prazo de tempo. Em jornal, por que eu te falei assim, poxa, a gente inovou e tal, isso aqui. Eu tenho um hábito. Agora, esse hábito é pelo Google, pelo ChatGPT ou pelo Grok, por alguma inteligência artificial, mas eu tenho um hábito de todo ano, eu coloco lá. Qual é o futuro do jornal para daqui a 5 anos? O que se espera da comunicação daqui a 5 anos? Eu pego um monte de texto, eu leio tal, isso, aquilo e busco assim, de repente, não é seguir, mas na vida é sempre bom você ter um sinalizador.
É aquela cenourinha que o cavalo tem para ele correr atrás. Aquele norte, né? Exatamente. É o Aham. sinalizador para que você busque fazer a coisa certa, Sim. né? E é lógico que o jornal A Semana, ele tem assim, ele é muito querido, ele vai na casa das pessoas, Aham. ele entrega de maneira gratuita a informação, o entretenimento, negócios. A gente sempre falou muito bem de negócios, porque Uhum. acontece o seguinte, o Mogi das Cruzes, aquilo lá que você falou, é uma cidade pulsante, maravilhosa. A gente É. tem indústrias, hoje a gente tem marcas assim famosas, hoje a gente recebe artistas Sim. famosos e tudo mais. A gente está do lado do aeroporto, a gente está do lado Da do Porto de Santos, praia. da praia. Bertioga, quintalzinho de casa, né? Aham. Gostoso pra caramba. Não vou falar que é o quintal de casa, porque senão a gente deprecia, não. É o nosso, viu? É o nosso grande, grande playground. Sim, Nossa, sim. grande, grande. Eu amo Bertioga. E São Paulo aqui do lado e tudo mais, a gente tem assim por, por ter um posicionamento estratégico muito positivo, claro que de repente agrega empresas para vir para cá, Sim. né? E eu acho que o que a gente tem, às vezes eu vejo muito a negatividade. Poxa, hoje não tem nada, não tenho caramba, pelo amor de Deus. Olha, pelo menos 3 vezes por semana eu saio. Aham. Se eu quiser ir em lugar diferente, Você todo vai. dia, eu vou, né. Tá certo que de repente eu tenho essa eu sou muito convidada, assim, para algum pra evento, e compro convite, vou, Aham. e de repente, tem, inaugurações, etc e tal, eu sempre procuro estar presente, por quê? Porque eu acho que de repente a gente tem que todo mundo lutar para ter uma cidade boa, uma cidade legal, Uhum. uma cidade pulsante que Uhum. cresça aqui, né, não ficar, sabe, se você vai ver na internet, assim, nos chats, né, pessoa falando mal, não fala mal não, Uhum. fala bem da cidade. Então a gente busca, no jornal, a gente busca também, sempre pontuar o lado positivo. Fabiola, o que vende mais história? Uma cidade grande ou uma cidade pequena? Eu acredito, vender história, eu acho que é meio complicado. Digamos assim, eu vou mudar sua pergunta. Aham. Talvez assim, o que de repente, qual história que chega mais ao público leitor? Seria isso? Que Tá. rende mais, né? Não que vende, que rende, Que então. rende, né, Aham. que dá assim, é, o ser humano, ele gosta de fofoca, ele gosta de ver o circo pegar fogo, né, e tudo mais. Isso é inerente, todo mundo, ninguém deixa de ir lá ver uma fofoquinha, Uhum. se o jogador separou da influencer, etc e tal, né. Mas, falando assim, do lado, não que não seja sério, mas digamos assim, daquilo que rende mais dentro daquilo que eu já trabalhei. Aham. Trabalhei em cidade grande, né, tive jornal lá e tive jornal aqui. Eu acredito que dentro de um mercado menor, você consegue ter assim, você consegue ter uma amplitude maior também. Porque em São Paulo, por exemplo, cidade grande, vou colocar cidades que eu conheço, Sim. apesar de que eu não acho Mogi uma cidade grande. Aliás, eu não acho Mogi uma cidade pequena, não é uma cidade pequena. Mogi tem muitas Mogis dentro dela, né, então a gente tem vários, distritos e tal, que cada um tem a sua especificidade, né, Uhum. e seu público e tudo mais. Mas vamos dizer assim, um jornal para de repente repercutir em uma cidade grande, ele tem que buscar notícias não só da cidade, ele tem que buscar notícias nacionais, internacionais, está sempre atualizado, etc e tal. E só que é o seguinte, é um público, hoje a gente consegue estratificar muito mais facilmente do que antigamente, né, saber qual é a classe social, qual é a idade, a gente consegue por conta das facilidades
da internet, né? Mas acaba sendo pasteurizado, então aquilo é colocado para aquele público, em geral, para você ter um resultado dentro daquele público maior. Agora, uma cidade menor, uma cidade, por exemplo, como Mogi, o meu jornal a gente só fala de Mogi região. Uhum. Eu sempre brinquei e falei assim, deixa o estado de São Paulo, Folha de São Paulo, falar da capital, falar do Brasil, falar do mundo. Aqui a gente tem um limite de espaço, então vamos falar sobre nossa cidade. Então, quando alguém está no jornal, amplifica muito mais, porque as pessoas conhecem. É engraçado, né? Eu até brinco. Há 30 anos atrás, eu ia num lugar... Não, estou aqui há 34 anos, digamos assim, aos 28, 30 anos, vai. 30 anos atrás eu ia num lugar e eu conhecia muita gente. Uhum. Daí nasceram os filhos, os netos, etc e tal, né? Então aí a gente já começa... A cidade cresceu, tinha 220 mil quando eu vim para cá, 220 mil, agora vai estar com quase 500 mil, né? Cresceu bastante. Então, mas mesmo assim, eu acho que repercute de uma maneira que a pessoa se encontra. Uhum. Não sei se eu estou certa ou não estou certa, mas eu vejo que num jornal regional, mesmo assim numa grande cidade, um jornal de bairro, ele reverbera mais. a pessoa se identifica Sim. mais, está dentro da realidade dela, né? Aquele lá que eu falei, em Mogi tem vários Mogis, então de repente se eu faço um jornal em Jundiapeba, as pessoas de lá elas vão se sentir acolhidas, Aquilo né? que você falou sobre o jornal de Brás Cubas, né? Exatamente. A importância da segmentação já vem desde o século passado, né? Desde quando eu estava na faculdade, que eu me formei na década de 80, desde aquela época se falava muito em segmentação de mercado. Hoje é preponderante. É isso aí. E o que para você é indispensável para um bom jornalista? Eu acho que se informar, ler muito. Ler e escrever. Ler, escrever, se informar, sabe? Ler tudo, bula de remédio, como até brincam, né? Toda faculdade fala assim, lê até bula de remédio, é verdade. É verdade, porque acontece o seguinte, eu não vejo muitas pessoas com livro na mão hoje em dia, né? Conselho ninguém dá. Eu dou uma assessoria de marketing gratuita. Boa! Boa. Então, o que eu acho que deve fazer é o seguinte, não se fixar a ler só o que está na internet. Porque o título é uma coisa, o texto já é outra. O título, ele te chama para o clickbait. Ele está buscando seguidor, ele está buscando cliques, né? Está buscando aquela interação maior. E é tudo muito rápido, então você vê muito erro de português, você vê muito erro de ortografia e de concordância, sabe, você vê muito erro. Então, eu acho legal ler mais. Ler mais. E o que te chama mais atenção numa entrevista? Está falando eu como entrevistadora? Você como entrevistadora, você como entrevistada, você como leitora. O que te chama mais atenção? Quando eu vejo uma entrevista, você sabe, a gente tem assim um olhar um pouquinho mais apurado, né? Sim. Por conta que é da profissão. O dia a dia, né? Faz com que fique assim. Se você acha erro fácil, porque você está acostumado a revisar erro, você encontra a estrutura de texto, a arquitetura do texto, você vai procurar um tal lead, onde é que está. E na entrevista, o que me chama mais atenção? Boas perguntas e a pessoa está disposta a falar. Sim. Porque às vezes, puxa vida, você que é entrevistador também, às vezes você vai conversar com uma pessoa e ela desenvolve, né? Fala assim, sim, não, né? Então aí complicadíssimo. Mesmo que de repente você force não digo, mas estimule a pessoa a falar mais, vai buscar alguma coisa, bota na boca dela para ela lembrar alguma coisa para ela poder falar. Sim. A gente percebe. É verdade. É verdade. Papel ou digital? Você sabe que hoje, dos principais jornais de Mogi, eu sou o único que ainda imprime. Então, essa edição aqui é dessa semana. A gente está híbrido também, tem semana aqui. Eu tenho também no portal e tenho também o jornal digital que sai toda semana também. Eu acredito muito na contemporaneidade, na modernização e você acompanhar
todos os passos. Certo. Tem que acompanhar. Uhum. Se o mercado é que nem agora. Eu fiz um curso de IA online, né? Numa universidade, eu esqueci o nome, acho que é Michigan, se não me engano. Fiz um curso, não entendi nada ainda. Não, eu Não, uso muito, sim. mas eu quero entender do jeito que eu entendo a comunicação, você entendeu? Eu não consigo saber as coisas na superfície, eu não gosto de superfície, eu gosto de mergulhar. E eu vou fazer um outro curso agora, se Deus quiser, vou fazer e agora aí eu vou fazer um por um para saber o que é, porque a inteligência artificial já é presente. E se, de repente, a inteligência artificial que a gente começou a ouvir falar há cerca de 2 anos, mais ou menos, aqui no Brasil, e teve essa escala tão rápida, daqui 5 anos vai ter o quê? E se você perdeu o bonde agora? É verdade. Como é que você vai correr atrás do bonde? Você sabe, às vezes o bonde, né? Eu vou falar bonde mesmo. O bonde, você perdeu ele, mas você dá uma corridinha, você vai lá. E se for um trem-bala? E do jeito que as coisas estão, né, é capaz que seja. É muito provável. Exatamente, né? Mas o papel, qual a importância que eu dou? Por que eu faço questão de fazer papel? É caro pra caramba. É caro fazer. Tem investimento e tudo mais, Sim. né? Eu necessito de patrocinador, de anunciante, de quem pague a conta, porque o jornal é gratuito. Mas acontece o seguinte, é documentário preto no branco. Então, às vezes, por exemplo, vamos falar uma mídia social que é muito popular, acho que é a mais popular hoje, eu não sei, o TikTok eu tenho, mas eu não uso muito, eu não sei por quê. Eu uso mais o Instagram, né? Às vezes eu estou lá no Instagram, aí de repente, lógico, o algoritmo me manda coisa que eu gosto, né? Claro. E vem muito para mim sobre inteligência artificial, sobre piano, né? Que eu gosto, sobre comunicação, etc e tal, né? Aí vem um negócio, eu falo assim, putz, que legal. Às vezes vem, sabe aqueles videozinhos pequenininho que você bate, é rapidinho, eu não lembro como é que ele chama, tem um nome, como é que é o nome? Como é que é o nome No daquele? YouTube são os shorts, né? É shorts, isso. E às vezes eu vejo um e falo assim, nossa, que interessante, amei. Aí vou clicar, meto meu dedo errado no negócio, sobe o negócio, nunca mais eu vejo aquilo e fico assim, meu Deus, como é que eu perdi isso? Então hoje eu bato na bandeirinha primeiro, Você salva primeiro? Eu tenho um salvado que está escrito, gostei. Aí eu te vejo os meus gostei, eu falo, não gostei. Não gostei mais. Não gostei mais. Já aprendi, já sei como é que vai. Mas o problema é esse, entendeu? É aquela velocidade da informação, daquela informação que ela é superficial, que não se aprofunda e que você não tem como guardar. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma entrevista com você. Aí faz, sei lá. Ou então você está fazendo uma entrevista e eu apareço lá e tal, isso, aquilo, eu não te conheço, você não me conhece. Aí eu vejo e falo assim, nossa, que bacana, vou guardar. E aí perdeu. Amanhã eu guardo. Não tem como guardar, já era. Né? E o papel ele é documentário, preto no branco, tá aqui. Tanto é que se eu fizer alguma coisa na internet, se pegarem daí, eu respondo. Mas se fizer aqui, a resposta é mais grave, né? Então, eu acho o seguinte, também por conta de estudos que eu faço, os estudos meus, sabe, os aleatórios que eu faço. Uma tendência grande também do jovem que, de repente, nunca viveu a experiência táctil física, hoje é procurar nos vinis, nos livros. Poxa, como está tendo editora de livro? Está proliferando e eu acho isso o negócio está borbulhando de novo. Está borbulhando, maravilhoso. Eu acho que, de repente, chega num ponto onde existe equilíbrio. Então, o jornal assim, a internet estava vindo. Pandemia ajudou muito, né? Vale ressaltar que, mesmo durante a pandemia, eu nunca deixei de soltar jornal. Mesmo o pessoal falando assim que ia pegar Covid pelo jornal. Pelo jornal. Eu lembro dessa história. Mas tudo bem. Foi feito assim, todo mundo estava meio neurótico, né? Graças a Deus passou essa fase. Mas, então eu acredito, enquanto eu puder
soltar o jornal Físico? eu vou Você vai soltar, soltar. porque eu acho que é documental, é preto no branco. Uhum. Eu tenho uma hemeroteca aqui. É? A minha hemeroteca tem todas as edições do jornal. Olha só, É que bacana, legal. muito legal. E qual entrevista que você gostaria de fazer? Putz, eu tive sabe quando a oportunidade vem? Aham. Até combina muito com a sua camisa da Copa, que você É tá lá verdade. Brasil, né? Polo Foxton C8, a gente tá gravando dia 27 de maio, mas esse programa vai ao ar dia 15 de junho, vamos estar em plena Em Copa. plena Copa. Então, você sabe quando o meu saudoso editor, Paulo Paulo Quaresma, ele era santista, nascido em Santos. E aí ele chegou um dia para mim, a gente estava noutra sede ainda, não tinha nem consolidado aqui. Foi, Uhum. acho que foi se eu olha, não vou lembrar. Aqui mesmo, na Vitória Parteira, duas ruas acima. Ah, é verdade, é verdade. 2 casas acima, perdão. Aliás, eu descia aqui, eu paquerava era uma casinha velhinha, tal, isso aqui, eu paquerava, e tinha uma placa de venda, e você falava assim: vou comprar, sabe? Até que deu certo. O Paulo Quaresma, ele era santista. Aí ele chegou para mim e falou assim: Fabiola, tem um menino lá no Santos que ele nasceu em Mogi e ele está despontando. Ele está despontando, não sei o quê, babá. Aí eu falei assim para ele: quem é? Ele fez, o nome dele é Neymar. Aí eu falei assim: pô, tá despontando o quê? Ele tá crescendo, ele é bom de bola? Ele falou assim: nossa, ele é um garoto, acho que não tinha nem, sabe, era Adolescente. adolescente. Ainda nem tinha sido descoberto mesmo, né? Uhum. Tava assim, tava naquele negócio que tava lá ele tinha jogado, não sei onde que ele tinha jogado, aí ele foi para Santos, Sim. né? Eu acho que ele nasceu aqui, depois ele morou em São Vicente com a mãe, alguma coisa assim, né? E aí ele foi descoberto lá em Santos, e ele tinha amizade com o pessoal do Santos, ele tinha amizade com todo mundo, o Paulo Quaresma, né? E ele falou assim: pô, vamos arrumar uma entrevista em evidência com ele? Eu fiz assim, ele falou assim: posso ver isso? Eu falei assim: nossa, super topo, né? Uhum. Falei: dá um jeito, aí sei lá, qualquer coisa, se a Santista, a gente desce, tá passando, sei lá, faz alguma coisa, né? Nossa, eu adoro, ainda falei: adoro entrevistar criança. Eu entrevistei o Bate. O Bate eu entrevistei. É verdade, você entrevistou o Bate. Entrevistei, ele era menino de tudo. Uhum. Menino de tudo. O Bate, ele ia lá no Mogi News e chegava e ficava perguntando para mim: ai, não sei o que sobre o jornal. Ele vinha com o jornal na mão e eu falava assim: menino, vai brincar de carrinho? Menino, eu falava brincando com ele, né? Mas eu já admirava ele tinha 8 anos. Tá? E aí eu falei: nossa, adoro entrevistar criança. E aí, nesse inteirinho, até porque tudo demora, quando é assim, longe e tal, isso, aquilo. Nesse inteirinho, aí ele foi descoberto e foi para fora, para não sei aonde e tal, isso, aquilo. E essa entrevista não rolou. Eu gostaria de fazer. Eu acho que seria legal. Eu acho que seria bacana porque, de uma certa forma, eu acho que me daria bastante orgulho de ver uma criança como Bate, né? Que foi uma criança que, de repente, hoje desponta na comunicação e tudo mais. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Última coisa agora, 28 anos de A Semana. Uhum. O jornal mudou mais a cidade ou a cidade mudou mais o jornal? Eu acho que o jornal mudou com a cidade. Com a cidade. Com a cidade e com o mercado em geral global, né? Lógico, né? Em termos da instituição veículo de comunicação. Mas em termos também a linha editorial se mantém a mesma. A gente sempre privilegiou falar da região, mas a gente ampliou um pouquinho mais em outras cidades também, né? Hoje a gente fala bastante de Suzano, porque Suzano hoje é uma cidade que cresceu muito, né? Teve muito boas gestões de algum tempo para cá, né? Não vou falar do passado, porque o passado passou. Eu acho isso, que o jornal tem que ter, o jornal e a cidade, eles caminham juntos. Não é nem paralelo, eles são juntos mesmo, porque mudam-se as pessoas. E a gente, toda vez que de repente muda tanto os governos, os diretores de indústrias, os munícipes e tudo mais, então a gente vai se adequando às novas linguagens e coisas que a gente não podia falar, que a gente falava antes. Hoje já o próprio mundo mudou, então. Mudou, tornou algumas coisas de repente politicamente incorretas. Exatamente. Às vezes é chato pra caramba, mas eu vejo assim, se você for pegar o leque
Tem coisas que eu acho o seguinte, é muito mais importante a gente falar sobre de repente, a educação, saúde e tal, do que falar sobre o que eu vou vestir, se eu vou vestir rosa ou Sim, azul, né? sim. Mas, se você pegar em linhas gerais, eu acho que hoje as pessoas estão mais educadas. Uhum. Eu acho que o mundo melhorou, Uhum. sim. Uhum. E Mogi das Cruzes também. Se eu for te falar, eu morei em São Paulo, eu nasci em Itapira, só nasci. Morei em São Paulo 33 anos. E em Mogi, já estou há 34, ou seja, eu sou mais Você é mogiana. mais mogiana do que paulista. E se você perguntar Paulistana. para mim, e a minha irmã caçou para a gente buscar a cidadania italiana, ela conseguiu semana passada, né? Conseguiu? Conseguiu. Olha só. Aí ela pegou e falou para mim, já está tudo pronto, a hora que você quiser, você tem a cidadania. E já fui em várias cidades, Brasil, fora também e tal. Se você perguntar para mim, onde você queria morar? Mogi das Cruzes. Mogi. Que legal. Uma cidadã mogiana. É uma cidade que eu amo muito mesmo. Que bom. Fabiola, muito feliz em falar com você. Eu também, muito feliz obrigada. pelos 28 anos do jornal. Amém, muito obrigada. Parabéns de Obrigada. novo. Obrigado por abrir a casa pra gente. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada, muito obrigada e obrigada.